Ah, tem que ser o inverso aqui? É, Tem que ser assim? isso. Ah, Tudo bem? você vê como eu manjo dessas coisas. Meu Deus do céu. Tudo bom, Lana? Tudo bem, e aí? Tudo bem, tudo bom, tudo bem. Uma Prazer honra. estar aqui, hein? Fiquei muito Nada. feliz que você aceitou participar. Quero agradecer de novo. Que é isso. Tamo junto. Acho que tudo é válido. Nesse momento a gente conversar, trocar figurinhas, ideias é super válido, né? Sim, com certeza. O Me pessoal fala tem. um pouco, eu sei que a entrevista é comigo, mas me fala um pouco da tua companhia. Ah, sim, então, a gente. Eu já fiz vários cursos, né, na área, inclusive com você no Wolf, e agora eu tô fazendo licenciatura em teatro na EMB. Tenho aula com o Paulo Marcos também, inclusive. Ah, que legal. A gente vai fazer uma live com ele depois. Enfim, aí juntou eu, Ah, o Zeca e o Léo, nós colegas de turma, e a gente criou esse grupo para poder. O nosso foco inicial é em arte e educação. Então a gente já começou dando cursos gratuitos, voluntários, para pegar mais experiência também. E no futuro produzir nossos próprios espetáculos. Tanto que a perfeito. sigla Perfeito. CHA, essa brincadeira que a gente fez, significa cenas que habitam a alma. E também tem o chá da administração de conhecimentos, habilidades e atitudes para levar nessa parte mais educacional, né? Entendi. É, uma das coisas que eu ia te perguntar era isso. O que que era esse nome, né? O chá, Sim, Companhia Teatral do Chá. Eu falei, nossa, é engraçado. Da onde será? Porque o meu grupo chama Triptal, né? E também é um nome que as pessoas falam, mas da onde veio isso, né? E é muito louco, porque, bom, na verdade, Triptal não quer dizer nada, né? Foi um nome inventado quando a gente começou o grupo, achou legal montar esse grupo, porque tinha a coisa do trip, do trupe, né? O tal de teatral, de astral, e a gente adotou esse nome e nunca mais mudamos. E ficou, nós fizemos 30 anos agora em março, foi a companhia. misturando tudo e aí surgiu, né? É, e aí eu falei, o que que será chá, né? O que que será? A gente estava fazendo um brainstorm e daí saiu cenas que habitam a alma. A gente, vamos colocar chá, porque senão fica muito grande. Aí a gente fez essa brincadeira com o Perfeito, logo também, e aí ficou. perfeito, perfeito. Mas a ideia, então, é estar voltado para teatro e educação, né? Sim. E para a gente produzir também nossos espetáculos futuramente, mas a princípio é mais essa questão de poder passar a arte e educação mesmo. Tá, tá. Que eu acho importantíssimo e é uma coisa muito relegada como se não fosse nada, né? Como se fosse uma coisa assim para ficar no currículo escolar, para a criança se divertir, matar uma hora, brincar de alguma coisa, né? E na verdade eu acho que tem uma força muito grande, né? O teatro, Exatamente. né? Que não é só também para os futuros artistas, né? Para todo mundo. A gente frisa muito nisso. Uma Com vertente certeza, com educacional certeza. para todo mundo mesmo. Vamos lá. Vamos. Qual é o interesse que a gente tinha para a gente poder falar um pouco, direcionar um pouco o nosso assunto? Certo. Bom, para quem não me conhece, eu já falei um pouco, eu sou Lana, do Grupo Teatral Chá. Estamos hoje então, com o André Garoli, ator, diretor e professor de teatro. Queria abrir um pouquinho para você se apresentar melhor e falar sobre a sua experiência, o que você quiser, e depois eu vou fazer um monte de perguntas. É, bom, meu nome é André Garoli, né? Eu sou ator, diretor, trabalho com teatro há mais ou menos 30 anos. A minha formação é de engenharia, eu sou engenheiro mecânico, na verdade, sou técnico mecânico, engenheiro mecânico. Acabei sem querer indo para essa área de teatro, não era a minha pretensão inicialmente. Fui fazer um curso de desinibição e eu trabalhava na área de vendas como engenheiro. E aí comecei a gostar de teatro. E aí o teatro foi, né, como o Arthur diz, como um vírus, já que a palavra vírus está tão na moda, né?
um vírus infectou e aí contaminou, e daí eu fui seguindo, né, essa carreira que, por, por uma questão, sei lá, do destino, sei lá, eu me tornei primeiro diretor, né, e depois ator. Tá? Ator eu comecei profissionalmente no Grupo Tapa, né? E como diretor na Companhia Triптál, que saiu de uma oficina cultural da Oswald de Andrade, um trabalho que a gente foi fazer, chamava-se Didática da Encenação, dirigida pelo Elias Andreato, e aí na formatura, quer dizer, quando terminou o curso, a gente ganhou do governo do estado o cenário e o figurino. E nós éramos pessoas que tínhamos ido fazer uma oficina de teatro, né? Ninguém tinha pretensão de montar uma companhia, mas deu certo. A gente se juntou, topou e montamos a Companhia Triптál na época. E aí comecei a dirigir amadoristicamente, né? Durante uns 2, 3 anos. Naquela época havia muito teatro amador, né? Festival de teatro amador. E aí depois de lá a gente se profissionalizou, e eu continuei dirigindo essa companhia e atuando no Grupo Tapa como ator. Depois, em 96, eu fui convidado pelo Willo Crowley, que é do Vento Forte, para dar uma aula, ministrar um curso. E foi onde eu comecei a gostar de lecionar teatro, né? De dar aula sobre teatro, né? De ser um pedagogo, na verdade, né? Mais do que um professor, um pedagogo. E aí eu comecei a minha carreira no Vento Forte, dali fui trabalhar no Tuca, depois na escola do Everton de Castro, passei pelo Macunaíma e já há 14 anos eu dou aula na escola Wolf Maia, na área tanto de teatro como de cinema e vídeo, né? Então essa é um pouco a minha carreira, quer dizer, Só um pouquinho. se fosse no futebol, vamos dizer, seria um jogador polivalente, né? A gente vai jogando em todas as posições, né? Dá pra lá. Então, é, é, e, e, e eu gosto, não é uma coisa que eu ache que, não, eu faço isso porque, né? Porque às vezes você vê atores que, por exemplo, têm um outro tipo de trabalho para poder pagar as contas, se sustentar e odeiam o que eles estão fazendo, né? Eu gosto muito de dirigir, gosto muito de atuar, gosto muito de dar aula, gosto muito de dar palestra, né? Então, tudo isso pertinente à carreira do artista, eu gosto. Sim. Então é isso. Eu particularmente, para mim o que importa é estar no meio ali que tem atuação. Então não importa o que eu vou estar fazendo. Mas esse Perfeito. foco Perfeito. educacional me enche bastante os olhos, porque, que nem a gente falou no início, acho que é muito deficiente no Brasil isso ainda, né? A cultura no geral. Exatamente, exatamente. Bom, agora então nem se fale, né? Não só com a questão da pandemia, mas essa questão também do governo, da forma com que há um pensamento, né, voltado para a questão da cultura. É um horror eu imaginar que depois de 30 anos você vai ter que ouvir de pessoas de que nós somos mamadores do Estado, que somos sanguessugas do dinheiro público, né, que não conseguimos ter uma autonomia, tudo isso, um monte de coisa de gente que não entende qual é realmente a função, né? Por isso a ideia do né, teatro educação, né, arte educação, eu acho que com a ideia de formar cidadão, né? Eu sempre acho que e sei, na verdade, que boa parte, né, como engenheiro, eu sempre faço o cálculo lá no Wolf, né, de quantos alunos entram na escola, quantos alunos se formam e quantos alunos de pós 2 anos de formado permanecem nessa carreira. Uhum. Né? Então, é um número muito pequeno, quer dizer, dos que entram, só 10% se formam. Né? E os que permanecem na carreira depois de 2 anos, ou seja, entrar no curso e depois de 5 anos, é mais ou menos 2%. Né? Muito pouco, né? Então é muito, muito pouco
os que permanecem, porque é uma carreira muito difícil, né? Uma carreira que você precisa ter muita vocação. É como a Fernanda Montenegro diz, 85%, né? 80% é vocação, 15% é talento e 5% é sorte, porque você também precisa ter sorte nessa carreira, né? Então, esses 80% de vocação que é difícil de você encontrar num aluno, né? Então ele vai uma hora, ele vai desistir. O primeiro não que ele receber, o segundo não que ele receber, ele já vai desencanar dessa carreira, né? Então eu acho que a gente tem que, com a arte-educação sendo colocada desde o início da formação, né, na educação, quer dizer, a gente vai formar um cidadão com um pensamento diferente, Sim. com uma forma de abordagem em relação à cultura, à própria educação, de maneira diferente, né? Então, a minha função... André, então por que você dá aula de teatro se tão pouca gente fica? Eu digo, bom, no mínimo, a gente está formando, na escola de teatro, a gente está formando pelo menos um público iniciado em teatro. Quer dizer, esse aluno que sai da escola, mesmo que ele não se torne um ator, ele pelo menos foi iniciado na cultura de ver teatro, né? Porque para você ver teatro existem códigos, né? Existem regras. É muito interessante o Augusto Boal, que foi um grande diretor, um teórico, um pedagogo, dramaturgo, né? Que ajudou a fundar o Teatro de Arena. Ele dizia uma coisa muito legal, ele tinha muita preocupação em ensinar as pessoas a ver teatro. Porque ele dizia assim, por que as pessoas gostam do futebol? Porque elas entendem. Sim. Elas entendem, elas sabem as regras. Então, elas assistem, elas não se sentem burras. Agora, o teatro, se você não aprende, né? Não estou falando do teatro do entretenimento, eu estou falando o teatro que tem uma base dramatúrgica, né? Ele precisa saber que o teatro tem códigos, o teatro tem convenções, né? O teatro necessita de uma abstração. Né? Se a pessoa não tem abstração nenhuma, se ela não conseguir entender que uma cadeira pode virar um automóvel, que uma cadeira pode ser o segundo andar de um prédio, de um apartamento, se ele não conseguir ter esta capacidade, ele vai se sentir muito mal ao ver teatro. E aí uma das perguntas que me fazem sempre bom, mas uma criança faz isso. Uma criança transforma uma cadeira num carro, um cabo de vassoura num cavalo. Eu digo, a criança é o melhor ator. Sim. Vocês vão fazer curso de teatro exatamente para reaprender a ser criança. Porque a vida te condicionou a outros caminhos, né? A função de pertencimento a uma sociedade te faz vestir máscaras que você se distancia das suas verdades. Então você vai para uma escola de teatro para reaprender a encontrar isso. Eu brinco com as minhas sobrinhas de invasão de castelo e eu falo, esse sofá é o muro do castelo. Acabou, bicho. O sofá vira muro do castelo mesmo. Sim. Né? Não é brincando, é real. Aí nós vamos almoçar, acabou. Entra minha mãe e fala, acabou essa brincadeira, acabou isso aí, não sei o quê. Sofá é lugar para sentar, vamos comer. Aí senta, tudo bem, senta no sofá e tudo bem. E depois vamos voltar a fazer a convenção. E voltam a fazer convenção. A pena é o que a gente faz com as crianças à medida que elas vão crescendo, que a gente vai dizendo assim, para de bobagem, esse cabo de vassoura não é um cavalo, para de bobagem, esse sofá nunca é um castelo. Aí a gente tira toda a magia, né, do que é interpretar, representar, reinventar, abstrair, né? Por isso que é tão difícil pra gente quando alguém fala, vai lá e faz. Você está encenando na verdade, né, naquilo, porque a gente não imagina direito. Exatamente. A dificuldade está nisso. E aí, grande parte de quem ministra aula de teatro e tal, acaba usando palavras tão subjetivas como verdade, espírito, humano. Quantas vezes você não ouviu algum professor falar assim, sua cena não está com verdade. Você não está sendo humano. Você está sem vida. Cadê a energia? É tudo palavra tão subjetiva que para o ator também não vai. Se eu perguntar para você está sem energia,
você vai no mínimo vai dizer assim, bom, então na próxima eu tenho que entrar, né? É. E não é isto. E não é isto. Eu, como engenheiro, energia para mim é massa vezes constante ao quadrado. Ou seja, se é uma constante, então eu tenho que engordar. Quando eu falo assim, precisa de mais energia, é porque eu preciso engordar. Se eu for pensar literalmente na palavra energia, então a palavra energia é uma palavra muito, muito subjetiva. A palavra vida, está faltando vida. Pô, você entra em cena, eu tenho certeza que todos os meus alunos vão para a cena com a vontade do quê? De fazer aquela cena da forma mais verdadeira possível, né? Então, eu não posso dizer para ele faltar vida, porque ele está tentando, eu tenho que dar condições dele que ele entenda o que ele está fazendo e o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Sim. Porque senão ele fica trabalhando na abstração. Palavra vida, energia, humano, né? São todas palavras que você não tem concretude, né? E Mas é você isso. continua dando aula no online, né? É, a gente voltou agora e estamos fazendo aula online. O que por um lado, assim, agora eu já estou um pouco mais conformado, né? Quando começou a ideia de quarentena, eu disse, puta nome horrível, né? Quarentena, ninguém vai ficar 40 dias. Pô, a gente já está há quanto? 130, 140 dias, né? Já perdi a conta. Já foi, né? Então, eu tinha uma ideia diferente, assim, do que eu achava que não era possível, de forma alguma, dar aula online de teatro. Eu acho que agora a gente tá conseguindo reinventar algumas possibilidades, né? É óbvio que toda a minha teoria enquanto pedagogo de teatro, em relação por exemplo, o contracenar, o olhar no olho, né? A relação com o outro, infelizmente, via online a gente perde, Sim. né? A gente não tem isso, a gente não consegue ter isto, né? Então, esta parte eu deixo de lado. O que eu vou trabalhar por exemplo, uma relação de escuta, né? Como se fosse uma radionovela. Então, vamos trabalhar a escuta, vamos trabalhar linguagem, estética, né? Como é que é fazer um vídeo em casa, né? Com as condições que a gente tem. Então, isso para mim é o que eu tenho pensado muito, né? Agora, esse papo de discussão, se isso aqui é teatro, se isso aqui não é teatro, gente, só fala que isso aqui é uma outra forma, uma nova maneira de ser teatro, quem nunca pisou no palco, É né? isso que eu ia Quem te nunca perguntar. viveu, Porque, quem assim, nunca viveu, fala, a fala. gente pressupõe no teatro, até Stanislavski dizia, que precisa ter uma relação do elenco ali, do ator, da atriz com o público. Como é que fica essa troca no online? Não tem, né? Então, eu ia Não te existe. perguntar exatamente isso. Se para você isso é teatro ou se é um outro nome. Uma nova É forma. outro nome. É outra coisa, que tudo bem que tem seu valor, né? Que é possível, mas é que nem agora, por exemplo, eu tô parecendo um besta, né? Eu me mexo pra cá, eu me mexo pra lá. Eu acho que quem tá assistindo tá quase vomitando de enjoo, de tanto que eu me mexo. Porque eu não consigo ficar, entendeu? Fixar esse negócio e ficar parado. Eu acho o máximo quem consegue isso, né? A minha relação eu quero ter movimento, né? Aí sim, o movimento gera uma energia em torno. Sim. Agora eu pareço um idiota com esse negócio aqui fazendo isso, porque isso não está gerando energia em ninguém, só está gerando enjoo, né? Então eu acho que grande parte das pessoas que acabam colocando essa condição porque não tiveram ainda uma vivência mesmo, né? Uma vivência. Eu comecei a nossa live falando do Arthur sobre o vírus. É isso, essa relação que é você poder vivenciar com o outro uma outra vida e ter testemunhas disso, né? Pessoas que estão ali testemunhando este momento e que é um momento único. Agora, mas aqui você pode fazer isso. Sim, eu vou fazer aqui, você vai fazer aí na sua casa. Você está me afetando vocalmente e eu estou fingindo aqui que você está me afetando, né? Mas eu estou na distância. Aí eu acho a radionovela mais eficiente. Ah, não, mas daqui a pouco a gente vai, né? Vamos poder fazer as peças e aí filmam as peças e aí a peça é ao vivo, então a pessoa está vendo ao vivo. Sim, mas ela está sendo filtrada por uma máquina.
Ela está sendo filtrada pelo celular, gente. Aí o cinema é melhor. Aí fazer teatro filmado, aí é melhor. Porque aí você faz com várias câmeras, você edita, capta bem o som. Agora eu vou lá com o celular no palco filmar a peça, É, entendeu? Captar o som ali. É horrível. É de um amadorismo. Eu tenho visto essas leituras que estão sendo feitas, eu mesmo estou fazendo, mas você olha e fala assim, gente, é de um amadorismo, sem acabamento, é uma coisa. Nossa Senhora, é duro. Um monólogo, né? Sei lá, você vai lá ver alguém fazendo um monólogo, sentado numa cadeira, um texto, né? Quase como se fosse uma leitura, né? Filmada. Tudo bem, mas não é teatro. sim. Não, não é teatro. Então, eu, para mim, dei por encerrado quando começa esse tipo de discussão. Eu digo, olha, cada um dá o nome que quiser, tá tudo bem, cada um dá o nome que quiser, né? Eu só sei que quem pisou no palco, quem viveu essa experiência de estar ao vivo no palco, não consegue aceitar a condição de dizer que esta é uma nova forma. Tem um monte de jovens, pessoas que são alunos meus, pessoas que eu conheço, que dizem, ah, mas você é muito dinossauro, o tempo está mudando, as coisas são outras, você precisa se adaptar. Não, não, tudo bem, eu me adapto. Estou adorando fazer live, estou aprendendo a dar aula online, estou adorando isso tudo aqui. Agora, não é teatro. Porque Não do é ponto de teatro. vista educacional, até traz uma democracia do ensino, digamos assim, para quem tem acesso, claro. Porque tem pessoa do Perfeito? tipo, a gente começou a dar aula online também, e aí tem pessoa do Nordeste, de Curitiba, isso é muito legal. Não poderia, no presencial, a pessoa não ia vir de lá, claro, né? Raríssimas Perfeito. exceções. Mas no ensino eu vejo como uma coisa muito mais possível do que, de fato, montar um espetáculo. Eu também não enxergo como teatro. Para mim já é audiovisual, é outra coisa. Né? É outra coisa. Aí fala assim, ah, mas aí sua peça pode atingir outros lugares. Não, mas tudo bem. Tudo bem, eu vou filmar minha peça e aí o cara lá em Manaus vai assistir. Ele não vai assistir o teatro, ele não vai assistir minha peça, ele vai assistir uma peça filmada. É outra E tá experiência. tudo bem. É outra experiência, exatamente. É outra experiência. Então, assim, eu não estou negando. Eu não estou achando que não, nós não podemos, temos que ser por. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, quem fazia televisão, não, você se vendeu, você vai para a televisão, você se vendeu, né? Porque a arte pura é o teatro. Tinha essa babaquice, Uhum. entende? E que a gente acreditava nisso, não, eu sou do teatro, que não, televisão talvez agora eu esteja falando isso, mas eu me cuido em falar isso porque não é a mesma relação. Não é que eu estou dizendo que não pode ter, que quem faz isso não é ator. Não! Porra, Sim, pode ser que a gente desenvolva e tenha ótimos atores aqui fazendo através desse, né, do computador, do celular. Eu não nego que é mais uma maneira de se fazer. Eu estou dizendo, só não dá para batizar como teatro. sim, claro. Só não dá para dizer que é o novo normal do teatro. Desculpa, não, não vai ser mesmo. Né? Agora, quanto à educação, por exemplo, eu vou fazer uma pós-graduação agora na PUC do Rio Grande do Sul, entendeu? O Sim. curso é da PUC do Rio Grande do Sul e vai ser todo online. Os professores que vão dar são ótimos. Então, pô, quando é que eu poderia fazer isso, né? É E tá perfeito. Então, lá, teria que ir para lá, né? Então eu não vou aproveitar essa situação para ficar e tirar esse proveito. Então o que é legal de entender é exatamente isso. Sim, ótimo. É uma forma de divulgar, é uma forma de mandar coisas que você faz aqui para todos os lugares do mundo, sim, né? Mas não é teatro, só isso. ótimo. E o que você acha? A gente foi obrigada a inovar nesse período, né? Como a gente já falou. O que você acha que veio para ficar de fato e o que não rola mais? Olha, eu acho que, por exemplo, a EAD, né, que é o estudo à distância, eu acho que isso veio para ficar, né? Acho que não há dúvida que é uma maneira muito legal de você estudar. É claro que você precisa ter uma disciplina muito grande, né? Sim. Porque
Você recebe a aula e você tem uma semana para ver. Aí você vai falando, ah, tá bom, amanhã eu vejo. Ah, não, depois de amanhã eu vejo. Quando você vê, pô, chegou domingo e você não viu a aula, né? Aí você tem um acúmulo de coisas para fazer que ficam complicadas. Então você precisa ter uma autodisciplina, mas é o que eu digo, é que nem cartão de crédito, bicho. Cartão de crédito, quando apareceu, todo mundo dizia, não, isso vai ser um inferno, porque você vai gastar, vai gastar, vai gastar, vai gastar, sem perceber, quando você perceber, você está devendo uma fortuna. Ok, o cartão de crédito é para quem tem disciplina. Quem não tem disciplina não entra no cartão de crédito, porque vai se dar mal. Você vai pagar juros altos, você vai. Então, online, aula online, você vai ter que ter disciplina. Né? Você vai ter que ter disciplina. Não sei se funciona, por exemplo, na minha época era, sei lá, primeira série, segunda série, terceira, ensino fundamental, se eu acho, né? Ensino fundamental. Eu não sei se por exemplo, serve para criança, né? Porque, bicho, para criança ter a disciplina de ficar sentado na frente de um computador jogando, elas ficam o dia inteiro. Outra coisa. Agora, ouvindo aula de história, né? Ouvindo matemática, eu acho um pouco complicado. Né? Então, acho que vai haver aí algum, sei lá, um meio termo da coisa. Né? Então, acho que nesse ponto veio para ficar. Acho que, por exemplo, eu, que era um dinossauro em relação a mexer com computador, a tudo isso, pô, tô aprendendo muito, né? Como editar, como fazer uma reunião via online, como usar filtro, postar no Instagram, Sim. né? Quer dizer, tudo isso eu acho que sem dúvida nenhuma são coisas que todo mundo, parece que assim, essa pandemia veio no sentido de falar assim, olha, agora todo mundo vai ter que aprender, vai ter que dar um passo a mais, porque, bicho, essa tecnologia chegou para ficar. Então nós vamos ter que entender pra caramba. Daqui a pouco está chegando o 5G, entendeu? E o 5G ainda vai revolucionar mais ainda tudo isso. Então, na qual fez assim todo mundo parar e falar assim, agora vocês vão ter que aprender a mexer com isso. E até mesmo professores rudimentares como eu, que a gente ficava na sala de aula, não, celular não, celular não, você não pode olhar o celular. Agora a gente fala assim, gente, peguem o celular, por favor, vamos no celular. Então são coisas que assim, você fala, ó, tá vendo? A gente vai ter que se adaptar nesse sentido, né? Então acho que isso, muita coisa de home office, né? Acredito que as empresas estão revendo espacialmente falando, né? Acho que muita coisa vai mudar nesse sentido. Eu tive visitando o Japão há uns 3 anos atrás e uma das coisas que havia assim que me impressionou é que, em primeiro lugar, ninguém é dono de imóvel nenhum lá. Ninguém quer ter um apartamento. É que nem o Uber, é que nem Airbnb, entendeu? A pessoa aloca por um tempo o apartamento ali e assim os escritórios são altamente reduzidos. Todo mundo trabalha em casa, né? Você se Então normalmente de ter, né, uma casa própria, essas coisas. Exato, ter um carro, aluga o carro, entendeu? Eu vou morar hoje aqui na Vila Madalena e daqui a pouco eu tenho um trabalho lá no centro por um ano. Para que eu vou ficar morando na Vila Madalena? Vou lá, alugo no centro, né? Olha, eu tenho aqui, ó, livro, né? Tem coisa eu tenho coisa pra caramba aqui, mas no final eu penso bem, para que eu preciso de tudo isso, né? Então, acho que isso é outra coisa que também a pandemia um pouco, para quem se ligou nisso, vai perceber, né? Eu trabalho muito na construção da personagem com duas questões, né? A necessidade e o desejo, né? Então, sempre quando eu vou trabalhar uma montagem de cena, eu peço para o ator me resumir em uma frase o que esse personagem quer. Então, eu quero pam pam pam, ou eu preciso de pam pam pam. Então, são duas frases que ele precisa me dar. E no fundo, o exercício na pandemia é um pouco isso, né? O que eu desejo ter e o que eu preciso ter. Na pandemia, a gente fez um exercício da necessidade, né? A gente olha e fala assim, pô, eu preciso ir no supermercado um dia sim, um dia não? Não precisa, né? Não preciso. Eu preciso passar na 25 de março uma vez por semana? Eu preciso ir na Santa Efigênia a cada 15 dias? Né? O que realmente é necessário para que você possa ter uma vida legal? Então, acho que isso também, alguma coisa vai afetar
as pessoas nesse sentido, sabe? Das pessoas olharem um pouquinho mais o que é supérfluo e o que não é supérfluo, né? Espero. Pode ser que seja uma onda reversa e saia todo mundo comprando tudo, porque fala assim, agora eu posso comprar, agora eu posso sair, agora eu... né? Aí vai ser uma pena se isso acontecer. Mas se a gente aprender alguma coisa com isso, eu acho que destruir o capitalismo. Hoje eu até estava lendo um livro onde diz que, né, analisando os filmes, como é engraçado que grande parte dos filmes falam sobre o fim do mundo. Mas são raros os filmes, por exemplo, que falam sobre o fim do capitalismo, né? Porque ninguém sabe como é que isto pode acabar. O mundo a gente até sabe como pode acabar, mas esta questão que o capitalismo coloca do consumismo na cabeça da gente, que isso é uma doença também, isso ninguém sabe por onde. Então, essa pandemia pode ser que, né, tenha feito algum efeito nesse sentido, né, da gente olhar e falar, sabe, eu tô convivendo aqui em casa 24 horas por dia eu fico em casa, e eu fico olhando dizendo assim, para que eu preciso disso? Para que eu preciso disso? Né? Eu começo a doar tudo, tô doando tudo, porque realmente não preciso. Até reduzir Agora, como eu não gastos parar... também, né? Quando as coisas agora apertou, a gente precisa dar um jeito. Dá Perfeito, um jeito. perfeito. Você começa a olhar um monte de coisa que você tem, que você está pagando ali, que você fala assim, para que eu estou pagando isso? Né? Então são coisas que eu acho que a gente pode aprender. Né? E aí quando se aprende, eu acho que aí tudo é válido. Então aí até a pandemia, né, não as mortes, nada disso, não estou falando nesse sentido, mas eu digo até esse exercício, né, do confinamento é um exercício que você pode tirar alguma coisa positiva para você, né? Eu acho que a questão também da gente, principalmente do teatro, da gente valorizar mais a questão de estar junto, né? Quando as coisas voltarem ao normal. Perfeito, A Regina tá até perfeito. falando aqui nos comentários. É. Sinto que essa improdutividade Fala, do teatro online é a mesma coisa de aula de artes plásticas. Como vivenciar o aprendizado da escultura e pintura sem o contato visual? É, exatamente. exatamente, é complicado, é uma situação complicada. Você fazer um estudo teórico, né? Você vai lá, vai estudar, né? Agora, por exemplo, eu fiz um curso lá com o Grupo Tapa, com o Tolentino, né? 10 autores, 10 dramaturgos que influenciaram a dramaturgia mundial, né? Então, ele vai lá, faz toda uma narração, né, da história do autor, da onde as referências dele, o mundo que ele vivia. Depois tem uma leitura, mas não é uma leitura encenada, não é para fazer teatro, é só uma leitura para você conhecer, uma leitura de um texto pequeno desse autor. E depois tem a parte dos comentários, da conversa, das perguntas. Então, isso é possível de fazer. E eu achei maravilhoso. Eu não preciso estar presencial, Sim. né, numa aula como essa. Agora, é isso, é como a Regina tá aí falando também. Quer dizer, como é que numa escultura, né? Eu posso fazer uma escultura aqui em casa, ok. E eu vejo o professor fazendo lá, mas quando você está lá, que o professor vem, pega na tua mão, ele faz a inclinação da espátula, ele te mostra aquilo, é que nem eu quando vou fazer uma cena para o aluno, eu tô ali, ele tá vendo o que está acontecendo, né? É totalmente diferente, né? É outra coisa. Eu vejo muito assim que tem muita questão, a gente está falando do capitalismo, muito essa questão comercial. O número de cursos que apareceram agora, assim, também é meio esdrúxulo, né? Porque se você pega uma pessoa que nunca fez teatro na vida, ou ela é tímida, ou quer ser ator, quer ser atriz, ela vai fazer um curso online, tudo bem, ela pode, claro, ela vai sair do nada para alguma coisa, mas ela já vai estar pronta? Não vai. Não, não vai. Não vai, não vai. É isso que eu tenho falado para os meus alunos. Quer dizer, a gente está fazendo agora, estamos trabalhando aqui através disso, tanto que eu tenho feito um trabalho mais individual, assim, eu estou pedindo para eles, como eu estou na área de vídeo agora, um trabalho de construção de uma narrativa, né, pessoal, ou seja, fala sobre os problemas que você está tendo na pandemia, pega uma poesia. Eu falei, eu não vou criar como eu tenho visto muita gente fazer, um efeito como se eu estivesse contracenando com você, entende? Só que você está na sua casa e eu estou na minha.
Então eu vou criar um efeito de forma que eu olho para o lado e você olha para o lado da tua casa, parece que nós estamos conversando, né? Eu falei, eu não vou perder tempo com isso, porque isso isso é um exercício só de uma linguagem, né? Não vai afetar nenhum de vocês dois, é só para buscar um resultado e um efeito para quem está assistindo. Então eu acho que a minha função como pedagogo aqui, na verdade, é mexer com vocês de alguma maneira. Que vocês alterem esse estado, né? Como eu disse, vocês já foram crianças, todos nós já fomos atores e já fomos atrizes. Todos nós. Nós nascemos atuando. A gente vai desaprendendo a fazer uma boa atuação. A gente aprende a interpretar mal na vida, porque somos personagens. O tempo inteiro somos personagens. Na vida, nós somos personagens. O problema é que a gente passa a representar mal, né? A gente não representa bem. E a gente vai criando máscaras e máscaras e sobrepondo máscaras que daqui a pouco a gente não sabe nem mais quem a gente é, né? Então, a minha função no teatro como professor é um pouco tentar auxiliar no tirar as máscaras, né? No teu autoconhecimento, porque é como Stanislavski escreveu, né? A construção da personagem sobre si mesmo. E, infelizmente, na tradução brasileira, saiu só construção da personagem. E, na verdade, não é. Faz uma puta diferença você falar construção da personagem sobre si mesmo. Então, é essa a questão maior minha nesse trabalho de pedagogia teatral, né? É o reconhecimento, é o entendimento de quem eu sou, da minha relação com o mundo, da minha relação com o espaço, da minha relação com o tempo, com a minha relação com o outro, né? Então é a relação íntima, é a relação social, é a relação política, é esse o estudo, né, dele como ator, né, que ele tem que tentar, né, partindo dele. Então, construção da personagem sobre si mesmo. Então, partindo dele, como é que ele entende este mundo. E a gente vai meio que na vida aprendendo a lidar com o mundo na porrada, né? Na porrada. Então, precisamos reaprender, né? Sim. Bom, então a gente já falou que o que esse novo meio que a gente está fazendo aqui não é teatro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das iniciativas que você teve durante esse período, como as leituras, do que a gente já está meio que falando, mas só para falar mais aprofundado, do que a gente pode fazer para ir se preparando melhor e estudando, assim, dentro de casa mesmo. Então, a gente, por exemplo, a gente estava para estrear o espetáculo, né? Eu estava dirigindo o Inferno, né? A gente ganhou o fomento, fizemos um trabalho durante um ano em cima desse texto do Tennessee Williams, né? E a gente iria reestrear no Teatro da Prefeitura agora em março. Aí, uma semana antes da estreia, entrou a quarentena e nós não pudemos estrear. E aí é um elenco muito grande, são mais de 30 atores, então o perigo disso de se dispersar é muito grande, né? Então, uma das iniciativas que nós tivemos foi realizar um encontro semanal, né, para fazer leituras. Então, e leituras de autores nacionais, coisa que grande parte desse elenco, que é jovem e cuja formação é uma formação deficiente, não conhecem grande parte dos autores nacionais. Então, a gente toda semana faz um encontro, né? Por sinal, quem está nos ouvindo, se quiser participar, é só mandar um e-mail para o André Garoli, 2lz@gmail.com, depois eu escrevo aqui, mandar um e-mail lá, e aí você, toda sexta-feira, você recebe lá o link da reunião, da leitura, e a gente faz uma leitura e depois fazemos um bate-papo sobre o autor, sobre a própria leitura, como é que foi feita pelos atores, e um pouco qual é a necessidade ou o porquê dessa leitura nos tempos de hoje, né? Então, acho que isso, além de fornecer para o aluno, né, um conhecimento, né, de novas dramaturgias, faz um treinamento da leitura, né? Ler um texto. Né? Ler um texto, coisa que em boa parte também da formação dos atores, eles vão muito para a prática, né? Vão tudo para a prática e esquecem, a prática que eu quero dizer é para a cena, né? E esquecem de ler. Aprender a ler.
ler um texto, né? Tanto que eu conheço muitos atores que são ótimos, mas se você pôr ele para ler um texto, é um desespero, né? Então, o que a gente tem feito é isso, né? Às quartas-feiras com o Márcio, a gente faz o em cima da dramaturgia do Tennessee, dos últimos textos do Tennessee, da fase final do Tennessee. Às sextas-feiras a gente faz da dramaturgia nacional, né? E temos, assim, desenvolvido bastante projetos, né? Agora, com essas coisas dos editais, a prefeitura tem o Palco Presente, Zé Renato, tem Fomento, tem PROAC. Então, isso parece que não, mas gasta um tempo grande, assim, né? E no caso, eu tenho procurado fazer cursos online, fiz esse, né, com o Tolentino, dos autores, faço as segundas-feiras de interpretação com ele, com o Grupo Tapa, fazendo inglês, né? Agora vai começar uma pós-graduação. Então, assim, é isso. Então, tô tentando inventar. A Aproveitar esse cozinhar, tempo. né? Cozinhar, eu cozinho pessimamente, mas eu tive que aprender a fritar um bife, fazer um ovo, entendeu? Coisa do tipo, porque você tem que se virar, né? Tem que se virar. Essa questão dos Então textos eu. que você falou, eu acho que é uma deficiência muito grande. Eu que passei por várias escolas de curso técnico, eu sinto muito que a gente vai assim direto para fazer peça, vai direto nas cenas, que nem você disse, mas falta muito assim o texto, principalmente os textos nacionais. Eu particularmente me comprometi comigo mesma de estar estudando isso sozinha, porque mesmo estando na faculdade agora, muita coisa não dá tempo de você tipo esperar somente aquela grade ali. Você tem que estudar por você mesmo, né? Para estar conhecendo. Exatamente. Exatamente. E é essa a sensação que me dá. É que se você não correr atrás, você fica. Né? Eu vejo exatamente com essas pessoas que eu tenho trabalhado. Quer dizer, eu tive, vamos dizer, uma formação ainda num outro período, aonde, né, havia o tal do passar o bastão, né? Assim, então, os atores mais velhos, você ia trabalhar com eles, então eles te indicavam um livro, eles te indicavam uma leitura, você tinha um tempo para isso, né? Eu participei né, com o Tapa, por exemplo, do Panorama do Teatro Brasileiro. Foram 10 anos fazendo peças de autores nacionais. Quer dizer, 10 anos em repertório, fazendo de terça a domingo. Né? Então, assim, não tem como. Por mais que você não queira, você aprende. Sim. Né? E aí eu sinto que falta tempo para isso. Quer dizer, quando você vai dar aula, não, eu dou aula de interpretação, aí tem o projeto, eu preciso pensar na montagem. Aí eu não dá tempo de falar assim, gente, olha, aula que vem, vamos ler Vianinha e vamos fazer um. A Maria Silvia estava até aqui, que pô, é uma especialista, para mim, uma das pessoas mais importantes em relação ao Vianinha, né, ao Tennessee, a dramaturgia americana, né, o O'Neill, mas para mim ela abriu assim um mundo, né, em relação ao Vianinha. Agora, a gente tinha tempo para estudar, né? Hoje não, hoje você entra para dar aula, o cara já está falando assim, olha, tem a montagem no final do ano, é bom você já começar a ensaiar, porque senão não vai dar tempo. Aí não dá tempo. Aí você fala para os alunos, ó, vocês têm que ler isso, os caras falam assim, não, mas pô, porque você precisa fazer o acompanhamento disso, né? Sim. Você precisa ter o acompanhamento disso. Também não vai lá, passa as coisas para a pessoa ler e aí acabou, né? Que se dane, vai lá e você não leu porque não quis. Porque é como a gente começou conversando. Existem regras, né? As pessoas também precisam. A pessoa vai ler, sei lá, Nelson Rodrigues, se ela não entender os códigos, ela vai achar aquilo um horror. Jorge de Andrade, ela vai achar um horror. Né? Vai falar assim, meu Deus, quantas palavras, o que é isso, o que ele está falando? Se ele não tiver uma introdução, se ele não tiver quem coloque ele nesse lugar, Entender a ele vai linguagem, né? desistir. Outra linguagem também. Claro, claro. E aí não adianta falar, vamos facilitar, entendeu?
que nem falar Machado de Assis. Não, Machado de Assis é difícil, vamos dar uma facilitada no Machado de Assis. Aí acabou o Machado de Assis. Pegar Guimarães Rosa. Ah, vamos fazer uma coisa mais light do Guimarães Rosas, é difícil para os jovens entenderem. Pô, então acabou o Guimarães Rosa. Agora, o que falta é o quê? Alguém que apresente o Guimarães Rosa, que faça a pessoa ler, né? Quando a pessoa vai ler, ele entende o código, ele entende a linguagem, ele entende de onde saiu, que mundo é aquele do Guimarães Rosa, né? Aí você lê aquilo com prazer. Agora, vai lá e joga na mão do aluno, pô, pelo amor de Deus, eu lembro quando mandaram eu ler Yaya Garcia, eu achei uma merda, achei um horror, né? É, um desespero. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu, né, era jovem, tava, sei lá, na oitava série. Falei, não, eu não vou perder tempo lendo isso. Aí depois, quando o professor começou a falar do mundo do Machado, começou a falar sobre aquele mundo, puta, aí você queria ler de novo, né? Aí você queria ler de novo, porque você fala assim, gente, eu perdi tudo, não estava entendendo nada, né? E eu, por exemplo, Então tenho acho que 29 anos e eu sinto assim que essa geração que está vindo agora, toda na internet, vou falar entre aspas muito pior, mas não é culpa deles, né? Eles já estão em outra vibe do que a oh, gente. Eu queria que você falasse como a gente, como educador, como a gente incentiva então essas leituras, sendo que às vezes o curso também não incentiva porque está focado em produzir também. olha, eu acho que a grande questão e a maior questão é você despertar a curiosidade, o interesse, né? Eu acho que a grande função nossa hoje como pedagogo, como professor, é tentar despertar. Não é menosprezar. Eu acho que eu estava vendo uma aula do Karnal agora falando sobre o desenvolvimento do conhecimento, né? Aonde ele diz que hoje o conhecimento é fluido. A minha geração é uma das últimas gerações na qual você falava assim, bom, vou estudar engenharia, né? Vou ser engenheiro. Você se formava, você tinha uma perspectiva de vida, acabou. Você vai ser engenheiro, porra, maravilha, já me formei. Então era ser engenheiro, médico, advogado. Você conseguiu terminar a tua faculdade, tua vida estava feita. Com raras exceções, a tua vida estava feita, acabou. Hoje não, hoje o cara precisa se formar em engenharia, precisa fazer uma pós, precisa fazer um mestrado, um doutorado, precisa fazer MBA. Ele precisa o tempo inteiro estar correndo, porque o mundo não para. Não é mais só a formação, né? Então, eu acho que a gente não pode menosprezar isto, que isto é o que eles têm, que essa juventude tem de melhor. É o desenvolvimento tecnológico, o acesso ao conhecimento, não só a informação, ao conhecimento. Você tem acesso. Às vezes me surpreende muito os alunos com esse Google, às vezes você dá um texto, o cara chega e eu falo assim, o que quer dizer essa palavra? A pessoa fala assim, e não sei. Eu falei, você não teve nem curiosidade de dar um Google? Antigamente eu tinha que levantar, pegar o dicionário, né, Complexo. saber A, B, C, D, E, F. Não, agora você escreve a palavra e o Google não só te dá o sinônimo, né, o significado, como ele te dá um monte de referência. Então isso me choca às vezes. Né? Isso me choca de ver eles não saberem usar essa puta ferramenta que se tem. Agora, até aí, eu fazer com que ele levante a bunda da cadeira para pegar o celular ou para pegar um livro para ler e ao mesmo tempo tem o celular do lado, né, para que as palavras que ele não entenda, aquelas referências que ele não entenda, ele já consulta, por exemplo, né, eu preciso estimular. Sim. Eu uso uma palavra depois que eu aprendi o significado dela, comover. Eu preciso comovê-la, ou seja, colocar em movimento. Colocar em movimento. Eu preciso colocar essa pessoa em movimento. Então, eu, como pedagogo, eu preciso estimular a curiosidade, o interesse dele. Né? Então, outro dia, numa aula, eles me pediram para dar uma aula sobre cinema. Eu falei, bicho, não é uma aula que vou te explicar o que é o cinema. Então, nós vamos ter que começar a estudar as artes plásticas. Então, a gente começou lá, movimento gótico, movimento do Renascimento, barroco, e viemos mostrando, assim,
Muito simples, né? Coisa muito simples, mas mostrando o que que era o gótico, até chegar na pop art, passando por todos os movimentos. Por quê? Porque você precisa entender pictoricamente o que aconteceu para entender onde o cinema se insere na história e aí como ele se utiliza disso, né? Sim. Quando você vai falando disso, você vai falando de história também. Você vai falando sobre, né, o período medieval, você vai falando lá dos gregos, dos romanos, do período medieval, do Renascimento. Então a história vem paralela à É a pintura. parte que entra que a Pô, teoria é importante também, né? Não é só a prática. não, e aí na aula, na aula seguinte, eles já tinham ido pesquisar né, o período do Renascimento, coisa que eles dizem assim, pô, eu tive isso na aula de história, mas nunca me interessei. Pô, e é muito legal entender isso. Eu falei, claro que é legal você entender isso. Cara, porra, as guerras santas, que loucura que era aquilo. Pô, e as coisas se repetem hoje da mesma forma, né? Eu falei, as coisas se repetem porque as pessoas não vão estar atrás da história. Se Sim. você for atrás da história, da memória, a ditadura é capaz de bater na nossa porta daqui a pouco. Entendeu? Por quê? Porque boa parte dos jovens não sabe o que foi. Você está com 29 anos. É isso, 29? É, Michel. Então, você nasceu na abertura. Você nasceu na abertura. Então, você não sabe o que é a ditadura. Sim. Então, se você não estudar isso, você pode, dependendo da propaganda que eles fizerem, você entra. Você acredita que a ditadura possa ser um bom negócio. Então, eu percebi isto, que assim, não é, né? Sei lá, a gente fala, não, puta, essa geração só quer saber do celular, essa geração só quer saber. Não, é função nossa, da geração mais velha, estimular vocês, mostrar coisas, assim como vocês mostram, assim como minha sobrinha senta e mostra como fazer no celular alguma coisa que eu não sei, né? Porque isto não tinha, né? Nas gerações anteriores, eu não tinha nada para ensinar para o meu pai, né? Eu tinha que aprender tudo, por isso a gente reverenciava os mais velhos, porque eles tinham a sabedoria. Eu não tinha. Hoje, com o advento da tecnologia, uma criança de 5 anos, ela pega um celular, se você der 2 celulares para ela e esses mesmos 2 celulares para mim, ela vai entender mais rapidamente como funciona aquele celular Mais do que que a eu. gente. Então eles têm o que ensinar a gente. Sim. Então não é que eles são burros, são preguiçosos, eles têm o que ensinar. A questão é, como o Karnal falou, o desenvolvimento do aprendizado. Isto tudo vai mudar, já está mudando. Já O mudou e tá aprendizado é mudando cada vez líquido. mais. Antigamente você comprava como se fosse caixinhas, né? Você comprava matemática, você comprava português, história, geografia. Cada um tinha a sua aula determinada naquele horário. Hoje vai ser tudo fluido. Se o aluno não fizer como isso, eu fui falar de cinema, tive que falar de pintura e cair na história. Vai uma Aí coisa ele se liga a outra. interessou. Ele se interessou. Aí ele falou, porra, então, pô, eu fui estudar história porque então se eu estudar história eu vou entender o cinema. É isso aí. É isso aí. Eu não aprendi assim. Eu aprendi história, eu aprendi português, eu aprendi matemática e nunca achei que uma coisa tivesse relação com a outra. Hoje eu digo, caraca, bicho, como tudo está relacionado. Tudo está relacionado. Então, eu acho que a grande função nossa como pedagogo, como educadores, é desenvolver estratégias para estimular a curiosidade e o interesse dessa galera. Sim. É isso. O nosso tempo tá acabando, infelizmente, que passa super rápido. Nossa, Ó, tá aqui puta, como o pá. cronograma aqui, 1 minuto e 50 segundos. Quero Ô, meu, eu, agradecer eu vou, mais eu vou uma pôr de vez. novo. Eu Hã? vou pôr meu e-mail aqui. Eu vou pôr Ah, meu sim. e-mail para quem quiser se inscrever lá no, Depois para eu nas posto leituras. É também só para o mandar. pessoal pegar. Ah, legal, Mas legal. eu quero agradecer muito de novo você ter aceitado. Que é Acho que isso, foi Lu. ótima conversa, por mais que passe assim voando, mas eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, principalmente essa questão do teatro online, é teatro, não é? E não desmerecendo, é uma nova forma, que nem a gente falou.
Exato, exatamente, não desmerecendo. Não venham querer usar o mesmo nome, inventa outro. A televisão inventou outro nome, o cinema inventou outro nome. Então, inventem outro nome, né? Agora, mas eu que agradeço a tua iniciativa de me chamar e a tua iniciativa de estar fazendo isso. Eu acho, assim como a Natália estava aí, que está em um infoteatro, né? Assim como muitos jovens estão usando essa ferramenta para poder se aproximar de outros jovens, né? Trazendo a gente para poder conversar, trocar ideias, né? Aprendermos juntos, né? Acho isso maravilhoso, né? E agradeço essa oportunidade, hein? É isso, então. Muita, muita gente passou aí, gente boa, Zé Neto, a Simone Paiva tá aí, a Rafa, o Alan. É legal, é isso. É isso. Às vezes as pessoas também passam, né? As pessoas também. Nesse meio agora a Letícia. pessoa passa, não fica, às vezes vê depois É, gravado, mas tudo é válido. exato, exatamente. É isso, é líquido, é tudo líquido. Então, tudo passa, né? Vai tudo passando, você capta uma coisa aqui, capta outra lá. Agora, a questão maior é